Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 889. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 30 minutos da segunda-feira, 14 de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue muito, mas muito tarifado o professor Bagdadi. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Lembrando que tivemos aí a gravação de um episódio na manhã dessa segunda-feira, onde falamos, inclusive, ali das novas tarifas prometidas pelo Donald Trump para produtos provenientes da União Europeia e do México, entre outras questões. Então fica aqui a recomendação. Pessoal, quem ainda não ouviu, tem aí o bate-papo que foi gravado na manhã dessa segunda-feira. Tudo bem, Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza, vamos lá para esse bate-papo 889, um prazer estar aqui, gravando mais esse episódio. Deixo as boas-vindas a todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos acompanha, pessoal que está aqui no chat do YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês e também um super abraço ao pessoal que nos ouve pelo podcast, qualquer aplicativo que seja. Sejam todos muito bem-vindos para esse bate-papo 889. Daniel Souza, eu quero começar hoje com mais uma pauta aqui comandada por Donald Trump. Donald Trump, é importante lembrar, Daniel, que durante a campanha eleitoral, no ano passado, ele garantiu que acabaria com a guerra da Ucrânia em 48 horas. Em 48 horas, eu vou chegar lá, são 2 telefonemas, Daniel. É um pro Putin, um pro Zelensky, eu acabo com essa guerra. E de lá pra cá, Daniel, ele variou mais que biruta de aeroporto, né? Ele se aproximou do Putin, aí depois ele virou amigo do Zelensky, depois ele brigou com o Zelensky, isso aqui foi literal, brigou, bateu boca na Casa Branca, no salão oval da Casa Branca, Zelensky saiu batendo a porta. Depois ele suspendeu o envio de armas para o Zelensky, parar de mandar armas, porque, veja bem, meus estoques de armas aqui estão baixos. E agora ele voltou atrás, Daniel, disse que vai mandar arma para o Zelensky. Ih, vou mandar. Eu tinha falado que não, mas eu também já nem lembro mais por que eu falei que não. Eu vou mandar arma para o Zelensky. Ele fez esse anúncio hoje, Daniel, no salão oval da Casa Branca, mais uma vez, do lado do secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte. Aliás, eu fiquei com a impressão, Daniel, de que o Rutte, ele deu um jeito de dar uma acalmada no Trump, O Trump, ele tinha aquela lógica toda anti-OTAN e tal, e aí o Rutte, ele fez todo um trabalho ali de bastidores, chamou ele de daddy. Você lembra disso? Foi você que falou isso aqui, foi inclusive uma geleia, Ele chamou o Trump ali de papaizinho, de papi, sei lá como é que a gente traduziria isso. Ele aumentou, colocou lá como nova meta para a OTAN 5% do PIB. Pô, o Trump fica feliz da vida. Lembrando que os Estados Unidos não chegam nem perto de 5%, Os Estados Unidos gastam 3,4% do PIB com defesa, agora vai ser... E se chegasse, teria dificuldades até os Estados Unidos, porque é um volume de recursos absolutamente tremendo, Pois é. Então, me parece que o Rutte, ele deu um jeito ali de tentar dar uma reconciliada do Trump com a OTAN, e hoje, portanto, o Trump anunciou que vai continuar mandando armas para a Ucrânia. Aliás, apesar daquele anúncio de que as armas seriam... que a transferência de armas seria suspensa, não houve suspensão, Então, em momento algum, a Ucrânia deixou de receber os armamentos que estavam prometidos. E só um parêntese aqui, Daniel, o Trump até agora não anunciou novos pacotes de armas, Os armamentos que estão indo para lá ainda são as armas prometidas pelo Biden. O Trump até agora não prometeu nenhuma outra remessa, nenhuma outra leva de armamentos. E ele disse também, aí a linguagem que às vezes parece meio infantil do Trump, Disse que não está nada feliz com Vladimir Putin. Não está nada feliz, ele faz um monte de promessa, aí, frase dele, tá? Abro aspas. Ele fala bem e depois bombardeia todo mundo à noite. Isso tem que parar. E ele prometeu, portanto, que vai dar um jeito de pressionar o Donald Trump, o Vladimir Putin. O que ele vai fazer, Daniel Souza? Onde que ele quer chegar com essa pressão? Agora vai, Tanguy, porque o Trump deu 50 dias para que a Rússia aceite um cessar-fogo ou avance em algum tipo de acordo de paz com a Ucrânia. O prazo começa a contar nessa segunda-feira, 14 de julho de 2025. Se não houver acordo,
os Estados Unidos da América vão impor tarifas de até 100% sobre os produtos russos. Quais produtos russos? Estamos procurando ainda, porque aparentemente o comércio entre Rússia e Estados Unidos está muito esquálido, Tanguy, digamos assim. Mas, a bem da verdade, mesmo ali no Liberation Day, você não tinha tido tarifas para a Rússia. É a primeira vez que o governo Trump fala em tarifar os russos, e nesse caso seriam tarifas de até 100%. Mas apareceu também uma promessa extra. O Trump prometeu tarifas secundárias, ou seja, ele prometeu que essas tarifas podem ser aplicadas a países que comercializem com Moscou. E aí você teria 3 grandes impactados, aliás, 3 membros do BRICS. A Rússia também é membro do BRICS, mas nós teríamos a China, a Índia e o Brasil, que são 3 países que fazem bastante comércio com a Rússia. Aliás, 3 países que aumentaram o volume de comércio com a Rússia desde que se iniciou a guerra contra a Ucrânia, ali no final de fevereiro de 2022. Essa é uma ameaça grave. É claro que é Donald Trump, sendo Donald Trump, quem sabe, talvez, eventualmente, daqui a 50 dias, teremos aí tarifas ou não, ou teremos mais 50 dias, ou quem sabe as tarifas entram em vigor, mas são suspensas 3 dias depois, ou ele simplesmente esquece que prometeu isso e não leva a ameaça adiante, ou leva apenas um pedaço da ameaça adiante e não leva o resto. Mas esse segundo pedaço me parece uma novidade que merece a nossa atenção, afinal seriam tarifas secundárias, as tarifas seriam estendidas a países que eventualmente fazem comércio com a Rússia, embora me pareça algo um pouco difícil. Imagina tarifar os produtos chineses em 100%, imagina arrumar um estremecimento desse tamanho com os indianos que precisam tanto da energia russa. É um pouco difícil de imaginar. Mas, de qualquer forma, fica aqui o registro que Donald Trump colocou esse prazo de 50 dias para que a Rússia encontre algum tipo de solução em relação à guerra contra a Ucrânia. A Rússia que aproveitou bastante o governo do Trump para avançar, aumentar as suas demandas e ter aí também alguns ganhos militares importantes. Eu apostaria dinheiro que o Trump não sabe, mas o Brasil aumentou o seu comércio com a Rússia comprando da Rússia diesel. Diesel esse que era comprado antes, veja você, Daniel Souza, dos Estados Unidos. O Brasil era um grande comprador de diesel dos Estados Unidos. Quando a guerra começou e aí começaram a colocar sanção contra a Rússia colocou o preço da energia, de uma forma geral, um pouquinho mais baixo do que o preço internacional. E aí tem países que vão comprar, então me vê tudo que você puder aí. A Índia vai ser um desses, a China vai ser um desses, o Brasil vai ser um desses. Então o Brasil ele vai meio que substituir o diesel que comprava dos Estados Unidos. O Brasil praticamente, não é que parou, mas diminuiu dramaticamente a importação de diesel dos Estados Unidos e substituiu isso pelo diesel russo. Então, seria mais um motivo, se o Trump souber disso, né? Provavelmente ninguém falou isso para ele também, enfim, não parece que ele esteja muito interessado nessa informação, mas seria mais um elemento aí que poderia facilitar o Trump querer colocar novas tarifas contra o Brasil, Daniel. Tanguy, avançando aqui para a próxima pauta, eu queria registrar que as exportações da China cresceram 5,8% em junho na comparação anual, superando aí o crescimento de 4,8% em maio e superando também as previsões de mercado que estavam gerando ali em torno de 5%. Esse avanço foi atribuído a empresas chinesas acelerando remessas para os Estados Unidos antes aí da trégua tarifária. Lembrando que a China também está em trégua tarifária com os Estados Unidos. Paralelamente, as importações chinesas cresceram modestos 1,1%, após recuarem 3,4% em maio, indicando um ligeiro aí aquecimento da demanda interna. Você tem uma demanda interna mais aquecida, as importações acabam aumentando. O superávit comercial aumentou para 114 bilhões de dólares, 114,7 bilhões de dólares em junho. É impressionante como a China continua aí dando sinais de que pode ter a manutenção
do seu comércio exterior robusto, apesar dos problemas que estão sendo enfrentados contra os Estados Unidos, né, nesse tensionamento em relação aos Estados Unidos. Aliás, falando ainda sobre China, eu queria registrar que no último dia 11 de julho de 2025, Japão e China ativaram oficialmente um acordo sanitário de quarentena animal, inaugurando o caminho para a retomada das exportações de carne bovina japonesa em direção à China, banidas desde 2001, devido ali a uma crise da doença da vaca louca. Estamos falando, Tang, veja você, de Donald Trump operando milagres. Donald Trump conseguiu aí fazer com que houvesse um acordo sanitário entre China e Japão, o que abre caminho para que a carne japonesa volte a entrar no mercado chinês. Lembrando, inclusive, que o Japão é conhecido ali por umas carnes bastante sofisticadas, bastante valiosas, inclusive também no mercado. Donald Trump também conseguiu um milagre aqui no Brasil, porque o acordo entre Mercosul e União Europeia estava longe de ser uma unanimidade por aqui, agora meio que virou uma unanimidade. Temos aí o Canadá também buscando ali um acordo comercial com países do Sudeste Asiático. Rapaz, é muita gente que não dialogava, que começou a dialogar por conta de Donald Trump e desse altíssimo nível de imprevisibilidade que ele está impondo em relação à sua política comercial. E é interessante porque ele colocou aí um prazo de 1º de agosto para tarifar um monte de gente, inclusive o próprio Brasil. E a bem da verdade, Tanguy, até o presente momento, as pessoas não estão levando muita fé. O mercado não está levando muita fé. Aí, Trump, vai tarifar esse monte de gente tudo de uma vez só? Ai, nada. Tarifas horizontais aí, vai tarifar todos os produtos vindo daquele país, salvo-se raríssimas exceções, com a mesma tarifa? Não vai nada. Esse Donald Trump acaba sendo alguém que no final do dia taco, né? Trump always chickens out. Pode ser o que acaba prevalecendo, esse que foi um termo que surgiu no Financial Times e agora vem ganhando cada vez mais espaço em diferentes situações. E para o Trump acaba sendo algo muito ruim, né? Porque ele gosta de projetar essa imagem de força, essa imagem de poder, essa imagem de alguém que não brinca em serviço, que consegue alcançar magníficos acordos, mas até o presente momento a fama de pacificador dele está um pouco comprometida, porque Rússia e Ucrânia continuam em guerra, continuamos tendo guerra na faixa de Gaza, continuamos tendo também um Trump que prometeu um monte de acordos comerciais e se livrou só com o Reino Unido e com o Vietnã, acordos que estão longe de ser abrangentes. Enfim, temos que ver isso aí, né, Tanguy? Porque o Donald Trump está começando a ter uma certa dificuldade para cumprir objetivos que ele mesmo estabeleceu como prioritários para o seu governo. Perfeito. Daniel Souza, só lembrando que no meio dessas negociações todas aí, né, negociações envolvendo Estados Unidos, China, Canadá, Estados Unidos, essa galera negocia, não negocia, a língua franca, Daniel, apesar dessas bagunças todas aí, continua sendo o inglês. E é por isso que a gente tem que falar aqui sobre os nossos patrocinadores, né, os nossos parceiros do Cambly, que é a melhor plataforma que você pode ter à sua disposição para você estudar o inglês. Aquela decisão que você toma, né, Daniel, de, poxa, eu tenho que botar o inglês na minha vida, tem que ser algo cotidiano. O Cambly tem as melhores soluções para você. Por lá, Daniel, você tem tanto aulas particulares, é você junto, né, diretamente com o professor, todos os professores nativos. Você tem o Cambly Pro, né, que te dá, portanto, aulas estruturadas de acordo com algum objetivo seu. Você, inclusive, ganha 4 aulas para você conseguir encontrar o tutor perfeito para você, para cumprir aquele objetivo. Você tem as aulas em grupo e você tem até as aulas Kids, né? Se você quiser colocar os seus filhos para estudarem, para começar a ter aquela familiaridade com o inglês, tá tudo lá no Cambly. E é nesse momento, Daniel, você pode obter até 50% de desconto na assinatura do Cambly e montar o plano que seja o ideal para você a partir de R$ 49,00 por mês. Daniel, muito acessível, é algo que de fato pode mudar a sua vida de forma muito prática, na sua vida profissional, sua vida pessoal, te dá aquela segurança. Agora é por tempo limitado, agora são os últimos dias, não deixe aproveitar. O link está na descrição desse episódio, tudo com o código Seu Inglês Petit Jornal. Você não precisa nem se preocupar com isso, está na descrição desse episódio. Acessa lá o link do Cambly
e não perde essa oportunidade. Últimos dias, até 50% de desconto, com planos a partir de R$ 49,00 por mês, Daniel. Imperdível, gente. Link no descritivo, código também no descritivo. Uma super oportunidade para os amigos e amigas do Petit Jornal darem uma incrementada no seu inglês, algo que é fundamental, ainda mais nesse mundo tão confuso que a gente está vivendo. Mesmo com Donald Trump avançando e recuando, o inglês é incontornável e dar uma melhorada no seu inglês me parece uma necessidade super urgente. Link no descritivo, aproveitem as condições especiais. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre a União Europeia, porque a Comissão Europeia ela divulgou um estudo, Daniel, que mostra que a população dos 27 países da União Europeia cresceu pelo 4º ano seguido e ultrapassou pela primeira vez a marca, quer dizer, a primeira vez no formato atual, né? A gente tinha o Reino Unido, e claro que a população estava acima de 450 milhões, mas agora, sem o Reino Unido, é a primeira vez que a União Europeia ultrapassa os 450 milhões de pessoas. Isso vai um pouco na contramão do que a gente tem imaginado com relação à Europa, né, Daniel? A gente vem falando muito sobre países cuja população vem decrescendo. E, de fato, Daniel, quando a gente fala sobre aquilo que a gente chama de saldo natural da União Europeia, ele é negativo, ou seja, quem já está na União Europeia, né, quando você pega a população, a tendência é que o número de mortes supere o número de nascimentos a cada ano. Ora, como é que pode ter tido um crescimento da população se morre mais gente do que nasce? E a explicação, naturalmente, Daniel, é os imigrantes. A gente está falando, Daniel, sobre, em 2024, um desequilíbrio negativo de 1,3 milhão de pessoas, ou seja, morreram 1,3 milhão de pessoas a mais do que nasceram. No entanto, ao longo desse mesmo período, nós tivemos uma entrada líquida de 2,3 milhões de pessoas. Ou seja, nós acabamos tendo no cômputo total, no cômputo final, um crescimento da população na casa de 1 milhão de pessoas nesses 27 países da União Europeia. Isso mostra como é que a migração é importante, né, Daniel? A gente tem ouvido muito falar, migração, tem que parar, e aí você tem, de fato, vários países que estão se movimentando cada vez mais para limitar a migração, mas o crescimento populacional é fundamental. A União Europeia ter um decréscimo da população é mortal para a economia ao longo dos próximos anos. Vai crescer cada vez menos, vai ser um problema. E mesmo quando a Comissão Europeia, Daniel, ela traz esse cenário de como é que estão os migrantes dentro da União Europeia, a gente tem um cenário que muitas vezes é diferente daquele que costuma ser imaginado. Os migrantes, Daniel, eles perfazem cerca de 10% da população da União Europeia. 10%. Para ter essa quantidade de discussão, Daniel, às vezes dá a impressão que são 40%, 50%, né? A gente está falando de 10%. Então, nesse momento, são cerca de 44 para 45 milhões de pessoas na União Europeia que não nasceram na União Europeia. E outro dado que chama atenção também, esses 10% da população, eles estão muito concentrados em 4 países apenas. A Alemanha tem cerca de 17 milhões de imigrantes, a França tem pouco mais de 9 milhões de habitantes, a Espanha está por aí também, 8,8 milhões de imigrantes, e a Itália tem 6,7 milhões de habitantes. Então, esses países, Daniel, esses 4 países, eles concentram grande parte dos migrantes. O que mostra, Daniel, que muitas vezes essa discussão que é feita em países menores, mais isolados, que a migração é um perigo e tudo, são países que normalmente têm contingentes populacionais, de fato, muito pequenos. A gente tem também, Daniel, isso é um outro dado interessante, 29,9 milhões de expatriados europeus, ou seja, cidadãos da União Europeia que vivem fora dos seus países de origem, e cerca de metade desses, que vivem fora dos países nos quais nasceram, vivem em outros países da União Europeia, cerca de 14 milhões de europeus que residem na União Europeia, mas fora do país no qual viveram. E mais um dado, né, que chamou atenção também, apenas 6 países da União Europeia, dos 27, apenas 6 países da União Europeia apresentaram crescimento populacional positivo, descontando os migrantes. Então apenas Irlanda, França, Chipre, Luxemburgo, Malta e Suécia. Todos os outros, na verdade a Dinamarca teve um saldo populacional estável, todos os outros, se a população cresceu, foi só por causa dos migrantes. O que mostra, Daniel, quando a gente está falando sobre 27 países, 6 crescem e 1 fica estável, o que significa que os outros 20
tiveram um decréscimo da população que só foi corrigido nos casos nos quais esses países receberam migrantes. Então esses números são interessantes, né, Dana, para a gente refletir bastante sobre as políticas públicas, inclusive, que os europeus vêm adotando, vários deles, inclusive, endurecendo as suas políticas com relação à migração, o que vai ser, no médio e longo prazo, crucial para que esses países não tenham um envelhecimento ainda mais grave do que eles já vêm tendo ao longo dos últimos anos. Esse é um tema recorrente aqui no Petit Jornal, né? Porque me parece incontornável, né? Você pega a União Europeia, você está falando de um continente que envelhece de forma muito acelerada. Você está falando de um continente que, se não fossem os migrantes, estaria tendo aí uma população que encolhe. E, portanto, os diferentes governos ficam numa situação muito complicada, porque, de um lado, eles são pressionados a fechar a porta, não deixar os migrantes entrarem no seu território, porque essas pessoas são diferentes, não quero elas aqui, etc. Elas vão causando aí uma série de problemas. Mas, por outro lado, se eles não deixam essas pessoas entrarem, eles paralisam a economia. Quem é que vai trabalhar realmente nos mais diferentes setores? Existem setores inteiros que dependem dessas pessoas. Portanto, é um dilema bastante complicado e que traz tensionamentos políticos de resultados imprevisíveis. Quem é que vai vencer essa guerra? E não tem saída boa, né? Porque de um lado você gera tensionamento político, do outro lado você gera tensionamento econômico. E você fica com o sentimento de que qualquer escolha que seja feita, problemas acabarão sendo causados de uma natureza ou de outra natureza. Avançando aqui para a próxima pauta, Tanguy, eu queria apenas registrar que a África do Sul, ela também está muito insatisfeita com a promessa de tarifação imposta pelo Donald Trump. No caso da África do Sul, seriam 30%, né? 30% a partir de 1º de agosto de 2025. O governo sul-africano, inclusive, mais especificamente o presidente sul-africano, o Ramaphosa, ele disse que os cálculos americanos estão errados, né? Estão baseados em informações absolutamente contestáveis. Ele destacou que a tarifa real média cobrada pela África do Sul de produtos americanos é de 7,6%, sendo que 56% de todos os produtos americanos entram sem tarifa, sem qualquer tipo de tarifa. Então, esses números e essas reclamações do Donald Trump não representariam qualquer tipo de aderência à realidade. Existe muita preocupação, muita apreensão na África do Sul. O setor agrícola, particularmente o setor de cítricos, projeta para o fim de cerca de 35 mil postos de trabalho caso essas tarifas sejam implementadas, as tarifas de 30%. A gente está falando de tarifas, Tanguy, que inviabilizam. Aliás, no próprio Brasil, a gente ouve cálculos semelhantes. Quer dizer, você tem setores que dizem que, olha, com essa tarifa, acabou. Inviabilizou o comércio, não tem como continuar exportando para os Estados Unidos. E alguns setores correm de morrer, né? Porque se você tem setores que são voltados para os Estados Unidos, tem setores inteiros que podem ser profundamente abalados. De novo, aquilo que a gente vem sempre falando, se for concretizado, se for à frente, se for aplicado e tal, mas colocando o bico do lápis, o cenário para alguns setores é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí, e isso é algo que preocupa bastante os países que têm aí relações comerciais com os Estados Unidos. O governo sul-africano está orientando as empresas do país a diversificar mercados. Olha, gente, não vai dar mais para ficar dependendo dos Estados Unidos e, de novo, ganha força aquela hipótese que a gente tem levantado aqui no Petit Jornal, um risco que os Estados Unidos correm de ficar meio isolados. O pessoal começa a estabelecer conexões comerciais com outros parceiros e começa a dizer, olha, então os Estados Unidos ficam lá e a gente vai buscar outras parcerias para os nossos produtos. Outra questão é que o governo sul-africano reclama que está tendo dificuldade de conversar com as autoridades americanas. Autoridades essas que estão claramente sobrecarregadas. Tem muita gente querendo conversar com os Estados Unidos ao mesmo tempo. O Tanguy, imagina fechar dezenas de acordos em poucas semanas. Isso é impossível. Isso é humanamente, tecnicamente impossível.
e o grande objetivo acaba sendo tentar fazer com que os países apareçam com propostas gigantescamente vantajosas para os Estados Unidos, o que até o presente momento parece não estar acontecendo. As autoridades sul-africanas dizem que o último diálogo que eles conseguiram ter ali com os americanos foi no dia 23 de junho, em Luanda, durante a US Africa Summit. A gente chegou a falar sobre esse encontro aqui no Petit Jornal, mas fora isso, os sul-africanos estão tendo enorme dificuldade de dialogar com o governo americano, estão faltando pontes, estão faltando canais de diálogo, e não me parece, Tanguy, que o governo americano vai levar adiante tantas tarifas ao mesmo tempo contra tantos países no dia 1º de agosto. A ver o que acontece, mas não me parece crível que você tenha a celebração de tantos acordos, o que envolve uma complexidade enorme, e também não me parece crível que o governo americano coloque tarifas que inviabilizam setores inteiros dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, porque não quer recuar de maneira alguma. Agora, Daniel, a gente não sabe se o Trump vai levar adiante as tarifas, como você disse, mas uma coisa a gente sabe que é o troféu da Copa do Mundo de Clubes. Esse ele levou, né, Daniel Souza? Então fica aqui a geleia da Shakira. Me conta, Daniel, me conta essa daí. Tanguy, na geleia da Shakira de hoje, registramos que sim, Donald Trump resolveu levar para casa, ou melhor, para Casa Branca, o troféu banhado a ouro de 24 quilates, avaliado em $230 mil, criado pela FIFA em parceria com a Tiffany. Esse troféu, Tanguy, deveria ter sido entregue ao Chelsea, que venceu o Mundial Interclubes, a Copa do Mundo de Clubes, nesse último domingo, 13 de julho, mas não. Donald Trump levou para casa, levou para Casa Branca, e o Chelsea, coitado, teve que ficar com uma réplica. É sério isso, é sério. E segundo o Trump, ali o presidente da FIFA, o Infantino, ofereceu o troféu para sempre para o Donald Trump, né? Que ele pode ficar com esse troféu, o resto da vida é dele, é um presente, é um mimo que foi oferecido pela FIFA para o Donald Trump. E o Chelsea, coitado, o Chelsea teve que voltar para Londres com a réplica. É o que sobrou para o Chelsea, né? Levar a réplica para casa. Mas Donald Trump gosta de mimos, Tanguy. É Boeing, né? 747, é troféu da FIFA. O Trump viu um presente, ele quer levar para casa, coisas personalíssimas, né? Vai saber, né? Aparentemente há uma certa confusão entre o público e o privado, no caso do presidente Trump, que acha que as pessoas estão dando esses presentes para ele e não para o presidente dos Estados Unidos, o que claramente seria o caso. Não, e nesse caso nem seria, né? O troféu não seria para ele. Mas agora, o Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, ele sabe que agora ele precisa do Trump como melhor amigo, gente. Ano que vem a Copa do Mundo é nos Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá e México, né? Vai ser a Copa do Mundo da amizade, Daniel. Vai ser um clima gostoso e tal. Agora, você imagina a quantidade de gente que vai entrar nos Estados Unidos. O Trump pode fazer dessa Copa do Mundo um inferno. Então, assim, na hora que o Trump sugeriu que queria ficar com o troféu, eu consigo imaginar, na cabeça do Gianni Infantino, né, o presidente da FIFA, cara, beleza, então leva aí, né? Vão se os anéis ficam os dedos. Aliás, quem já fez isso uma vez, Daniel, muitos anos atrás, foi o melhor amigo do Trump, né? O Vladimir Putin. O Putin teve uma vez que ele recebeu lá no Kremlin, se eu não me engano, um time de campeões da NFL, eu não vou lembrar agora qual que era, e os campeões da NFL eles ganham um anel, né? Um anelzão bonito e tal. E aí um dos jogadores mostrou pro Putin o anel, e o Putin botou no bolso. Ficou com o anel. Daniel, ficou com o anel. O que você faz numa situação dessa, Daniel? Você tem um anel ali valiosíssimo, você treinou sua vida inteira, sacrifícios, você conseguiu ganhar aquilo. Aquilo ali, porra, é uma relíquia maravilhosa. Se o cara ganhou, é o auge. E o Putin colocou no bolso. Você vai fazer o quê? Como é que você reagiria, Daniel? Me conta o que você faria numa situação dessa. Eu falaria, o anel. Devolve o anel aí, senhor. Que isso? Você falaria isso pro Putin? Falaria, lógico que falaria. Entendi. Falei, ô Putin, devolve o anel aí, bicho, que isso? Pô, vai roubar agora, você tá na mão grande? Que você é quem? Tá achando que você é quem? Que isso? Devolva o anel imediatamente, senhor Putin. Que isso? Ô, Daniel Souza, eu tenho certeza que você tá falando isso por causa do curso que tem lá no petcursos.com.br, intitulado, o nome do curso é esse, tá?
Quem tem medo de Vladimir Putin? Então, se você quiser aí uma aula biográfica sobre Vladimir Putin, se quiser a formação da Rússia na década de 90, né? Como é que a Rússia se tornou aquilo que é hoje, né, nos anos 2000 e tal. A gente fala muito sobre o Boris Yeltsin, inclusive, né? A gente fala bastante sobre a história da Rússia contemporânea. Acessa lá, petcursos.com.br, aproveita e dá uma olhada no catálogo de aulas de curso que a gente tem lá em petcursos.com.br. É um streaming, ou seja, você pode assistir na hora que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, acompanhado de quem você quiser, na frente da televisão, Daniel, cobertinha, pan. Fica à vontade, vai ser um prazer ter você lá, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Pet Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Pet é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. E deixamos também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix. É uma maneira prática, instantânea de apoiar o Pet Jornal, dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. E tem também o e-mail do Pet Jornal. Se você quiser conversar com a gente sobre as palestras do Pet Jornal, algum tipo de parceria, e-mail no descritivo também do episódio. É isso, Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.